Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. São 11h30 e a gente está começando no horário. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por vocês terem aceito o meu convite, o nosso convite para participar desse webinário. Meu nome é Rosângela Sândalo, eu sou empresária da área de marketing e eventos e sou consultora da tecnologia Vanto Group. O Vanto Group é uma consultoria global, para vocês entenderem do que a gente está falando. O Vanto Group é uma consultoria global que tem escritórios nos Estados Unidos, na Europa, na África do Sul, e é membro da Sociedade Internacional de Desempenho e da Academia de Gestão. O trabalho que o Vanto Group faz é principalmente levar o desempenho das organizações, os resultados das organizações através das pessoas. E com isso, criando um engajamento consistente e duradouro, de uma forma que crie resultados extraordinários para as empresas. E, ao mesmo tempo, e essa é a outra ponta, criar realização e qualidade de vida para as pessoas que trabalham nessa organização. A gente o Vanto Group, vive dentro do contexto de que o desempenho de uma organização é o resultado do desempenho das pessoas dessa organização. Então, nós não somos uma consultoria de treinamento, muito embora parte do trabalho que a gente faça, ele ocorre com programas que se pareçam com treinamento, uma sala de programas de treinamento que lidam com as pessoas. Então, o nosso trabalho, ele não é ensinar ou treinar as pessoas naquilo que elas sabem. O que a gente faz é um tipo de trabalho que impacta quem as pessoas são no trabalho. As pessoas que desenvolvem os programas do Vanto Group são estudiosos, são pessoas sênior de várias áreas do conhecimento e que estão constantemente buscando novos acessos para aquilo que é possível dentro das organizações e para o desempenho das pessoas, dos profissionais. Eu tive o privilégio de me certificar para conduzir esse programa, do qual eu vou falar para vocês hoje, que é o novo paradigma de desempenho. E esse programa é um dos programas, e esse programa, na verdade, ele não vivia como um programa aberto, ele ocorria como um programa que a gente desenvolvia dentro dos projetos dos nossos clientes. E eu, eu me encantei tanto com esse programa e vejo como as pessoas vivem à minha volta estressadas e vivem calls, com milhares de e-mails, mensagens instantâneas e tudo aquilo que a tecnologia nos colocou à disposição, e eu resolvi assumir e pedir ao Vanto Group para realmente assumir esse programa e levar esse programa para o maior número de pessoas. E por isso eu comecei uma série de iniciativas para levar essa proposta de um novo paradigma de desempenho para as pessoas. Para aqueles que estão online com a gente, se vocês quiserem, eu deixei o chat aberto aqui, para que vocês que estão online com a gente possam colocar aqui a área que você trabalha, seu nome, a área que você trabalha, para eu saber como direcionar aqui a minha conversa. Eu vou agora eu vou começar aqui a nossa apresentação, tá bom? E qualquer coisa que vocês tenham, que estejam aí com algum problema, é só falar aqui para a gente no chat, ou comunicar que a Viviane Andrade está aqui me assessorando, e ela pode me dizer qualquer coisa que eu precise cuidar, tá bom? E a outra coisa é que minha promessa, minha proposta é que esse webinário tenha um real valor para você, que você, daqui uma hora, você saia, que você tenha tido algum novo insight, uma abertura nova para lidar com a sua vida, com tudo que você tem para fazer e cuidar na vida, tá bom? Então, eu vou começar aqui a minha apresentação para vocês. Muito bem. Esse webinário, então, é um webinário para tratar um pouco de ser produtivo na era da informação e da mobilidade. Então, a gente vai falar de uma nova visão, uma nova maneira para você se relacionar com a sua experiência e ser produtivo.
E isso começa com o seguinte, quando a gente fala em produtividade, o que é que vem à sua cabeça imediatamente? O que que vem quando a gente fala em produtividade? Provavelmente, quando eu falo em produtividade, vem à sua cabeça, dado o contexto em que você vive, alguma coisa assim parecida com trabalhar mais horas por dia, talvez conseguir fazer mais coisas em menos tempo, fazer as coisas de uma maneira mais rápida, não desperdiçar o tempo, ou gerenciar melhor meu tempo para fazer mais coisas. Ou pode ocorrer também para você que seja ser disciplinado e organizado para cumprir suas tarefas. Ou como usar melhor a sua agenda e administrar seus compromissos. Tudo isso é importante. Tudo isso que nós estamos falando é muito lógico que a gente pense assim. Porque, afinal, os recursos que a gente tinha até então para lidar com a nossa produtividade eram os recursos, ou são os recursos que vem da uma estratégia que a gente veio criando, são recursos, estratégias e ferramentas que a gente veio criando ao longo de 5 ou 6 décadas. E o que a gente quer trazer para você é uma nova visão, uma nova maneira para você se relacionar com a sua experiência de ser produtivo. Uma nova maneira para você lidar com tudo que você tem para fazer e cuidar. O paradigma herdado, esse que a gente veio construindo ao longo das últimas 5 ou 6 décadas, ele vem com estratégias para você lidar com produtividade baseado num tempo em que era possível lidar com tudo que a gente tinha para fazer e cuidar, só administrando o nosso tempo e organizando o nosso trabalho. Então, a gente criou processos, a gente criou... Aí surgiram as primeiras agendas, surgiram os primeiros organizadores do tempo, né? E aí, para que a gente pudesse ganhar escala, para que a gente pudesse se organizar. Isso foi há um tempo atrás. Nesse paradigma herdado, ser produtivo era igual a fazer mais coisas. Ou seja, administrar o tempo de tal forma que o seu dia fosse gasto ou você pudesse fazer mais coisas. E daí vêm as ferramentas e as práticas que a gente conhece e que são muito familiares para a gente, como, por exemplo, listas de tarefas, sistemas de priorização, calendários, agendas. Hoje a gente tem calendários eletrônicos, inclusive, e aplicativos nos nossos celulares para lidar com as listas de tarefa, ou com priorização, com anotações, lembretes, enfim, tudo aquilo que a gente conhece que faz, que a gente conhece para lidar com a nossa vida. O que acontece é que a tecnologia da informação, ela veio e trouxe para a gente um mundo completamente novo, e a gente não estava preparado para esse mundo. A tecnologia da informação, ela transformou o ambiente de trabalho da gente de uma maneira que nos deixou expostos, muito embora a gente tivesse realmente obtido muitos valores da tecnologia da informação, muito embora a tecnologia da informação tivesse nos dado velocidade, tivesse nos dado, facilitado a nossa vida de muitas maneiras, ela deixou a gente exposto a uma demanda que a gente não fazia ideia. A gente não tinha noção de que essa demanda ia ocorrer para a gente. Então, ela explodiu para nós, nosso ambiente de trabalho explodiu e criou para nós velocidade. O trabalho começou a surgir numa velocidade, num volume e numa complexidade que a gente não tinha aprendido a trabalhar. As empresas e as pessoas, elas levaram décadas para criar hábitos de trabalho e elas não tiveram tempo para aprender a lidar com a complexidade que hoje a gente tem. E tudo veio muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido, as comunicações instantâneas, os diversos recursos, e a gente está conectado o tempo todo em qualquer parte do mundo. O volume de trabalho também aumentou. E as pessoas e as empresas, elas começaram a cada vez mais querer fazer mais com menos, e a querer reduzir seus custos a todo momento. E com isso, elas começaram a nos dar recursos de tecnologia, recursos de sistemas, de processos,
mas o que aconteceu foi que você teve mais trabalho e menos pessoas. E você foi tendo trabalhos mais complexos e para você ser capaz de administrar. E a outra coisa é que a complexidade de lidar com todos esses recursos, porque você, além de trabalhar, você ainda tem que aprender a lidar com esses recursos da melhor maneira possível. Enfim, então basta você olhar como era o mundo há 20 anos atrás, em que você saía do seu trabalho, ia para casa e o trabalho ficava lá. O trabalho não ia com você. Hoje o trabalho vai com você. E hoje a sua vida pessoal também pula para dentro do seu trabalho. Porque hoje a sua família ou as coisas que estão acontecendo à sua volta, elas aparecem no seu WhatsApp, no seu Skype, no seu celular, no seu SMS, enfim. Você está conectado com toda a demanda de tudo que você tem para fazer e cuidar o tempo inteiro. Você é acessado em qualquer parte do mundo, não importa onde você esteja. E eu me lembro bem quando eu trabalhava há uns 20 anos atrás, eu fui secretária há muitos anos. E eu tinha um diretor que trabalhava, ele cuidava de 3 filiais no Nordeste. E nessa época, quando ele viajava para essas filiais do Nordeste, eu não falava com ele da hora que ele saía para o aeroporto até a hora que ele chegasse na filial. Ou seja, dava-se aí o tempo do táxi, depois do voo, depois do táxi até ele chegar na filial ou chegar no hotel, só aí ele podia falar comigo. E se não fosse um horário de expediente, só no dia seguinte. E aí, isso não acontece mais. A gente fala no celular o tempo inteiro. A gente está conectado o tempo inteiro. Então, o mundo acessa a gente o tempo todo. Né? Então, isso requer uma disciplina muito grande. Espera-se que a gente seja competente para administrar um volume de informação sem precedente, comparado a 20 anos atrás. Numa conferência de tecnologia, o CEO da Google, há 2, 3 anos atrás, o Eric Schmidt, disse o seguinte, na época, disse o seguinte, que a cada 2 dias nós criamos uma quantidade de informação igual a toda a informação que a humanidade produziu até 2003. E isso estava em passo de aceleração, foi o que ele disse. O Globo News, numa reportagem de janeiro de 2012, disse o seguinte, que o homem nunca produziu tanta informação e que nesse mar de dados, como é que a gente faz para separar o que é importante ou o que é prioritário? Ele disse que, o jornalista que falou isso, que foi o jornalista Rafael Coimbra, disse o seguinte, que ao todo, 90% do conteúdo que existe hoje no mundo foi produzido nos últimos 2 anos. Ou seja, ele falou isso em 2012. Ele diz que, se a gente comparar 2010 com 2020, daqui a 8 anos, a gente vai ter 44 vezes mais informação do que nós tínhamos há 2 anos. E eu prometo para vocês que isso já não vale mais, porque isso já foi há 2 anos atrás. Né? Muito bem. No ambiente corporativo, a gente tem que ser capaz de administrar toda essa informação, todo esse volume. E a gente não sabe como fazer isso. Às vezes a gente não sabe nem direito por onde começar, porque você não aprendeu a trabalhar no mundo da conectividade e da informação ainda. Você só foi atropelado por isso tudo, mas você não aprendeu a trabalhar com isso tudo. Muito bem. Então, o que a gente diz é que você vem usando velhos hábitos, ou seja, hábitos que foram criados, estratégias que você herdou e foram criados lá, assim, 50, 60 anos, para lidar com novas demandas de trabalho. E com isso, o que acontece é que você trabalha muito, você se esforça para administrar o tempo e organizar seu trabalho. E quando chega no final do dia, a gente tem a sensação de que deixou muita coisa desatendida e que o dia não foi produtivo e que sobrou muito para o dia seguinte. E você tem a sensação de que você realmente não consegue dar conta. Então, o que a gente está dizendo é que você precisa de uma nova maneira para lidar com tudo que você tem para fazer e cuidar. Agora, existe algo peculiar aqui no que eu estou dizendo, que pode passar desapercebido. Que eu disse que você precisa de uma nova maneira para lidar com tudo o que você tem para fazer e cuidar na vida. Quando eu falo tudo, eu prometo a vocês que você não tem sequer uma noção do que é esse tudo. E isso é parte do assunto. Parte do assunto é você realmente começar a olhar
para que é tudo. Quando eu falo tudo, eu falo de coisas que você disse que você faria. Você prometeu para alguém que faria. Coisas que pediram para você fazer. Coisas que esperam que você faça. Coisas que você sempre quis fazer e você vive em algum momento aparece para você como algo que você acha que você ainda vai fazer porque você sempre quis fazer. E coisas que você tem que fazer. Por exemplo, você tem que visitar a sua família, você tem que entregar relatórios, você tem que fazer certas coisas. Então, coisas que vivem para você como que você tem que fazer. Agora, junto com isso tudo, que são coisas mais voltadas ao mundo assim de como as coisas estão para você, existem as coisas concretas. A sua lista de tarefas. Ler, responder, gerenciar a montanha de e-mails, correspondências impressas, relatórios, anotações, cartões de visita. E conforme eu for colocando aqui, eu vou acrescentando talvez coisas que você não estava pensando, mas telefonemas recebidos. Você não inclui em tudo que há para fazer e cuidar que você tem uma parte do seu dia gasto com telefonemas recebidos. E você faz a sua agenda sem considerar isso. Telefonemas que você tem para fazer. Você coloca telefonemas para fazer, mas você não se dá conta de quanto tempo vai em cada telefonema. Em quantos telefonemas você consegue fazer num dia, além de tudo que você tem para fazer. Você tem correios de voz para você escutar. Quantas vezes você passou um dia fora e depois demora 2, 3 dias para ouvir os seus correios de voz? Porque eles tomam também o seu tempo. Conference calls, né, as reuniões por telefone. Eventos e compromissos que você tem na empresa, ou compromissos sociais, compromissos pessoais, calendário, agenda, gerenciar seus contatos. Certamente você não inclui isso, mas gerenciar seus contatos é algo que impacta você. Networking, fazer networking, almoçar com alguém, fazer uma visita, participar de um evento de networking, isso faz parte daquilo que você tem para fazer e cuidar, e é tão importante quanto o seu desenvolvimento pessoal também é parte de tudo que tem para você fazer e cuidar. E aí, vamos incluindo mais coisas. Gerenciamento de projetos, preparar apresentações, escrever relatórios, organizar e priorizar assuntos, leituras, pesquisas, prazos, interrupções. Interrupções é um item que acontece na vida de todo mundo. E dependendo do seu trabalho, do tipo de trabalho que você tem, interrupção faz parte do seu trabalho. Ser interrompido pela sua equipe faz parte do seu trabalho. Só que você não inclui isso. Lidar com emergências. Muito provavelmente parte do seu trabalho, um diretor, um gerente de manutenção, ele provavelmente tem parte do dia dele para lidar com emergências. Um gerente de serviço ao cliente, ele provavelmente tem parte do dia dele para lidar com emergências. Só que a gente não inclui lidar com emergências. A gente vive que lidar com emergências provavelmente emergências não deveriam ocorrer. Compras, exercícios físicos, tempo com a sua família, feriados, férias, diversão e lazer. Isso também é o que há para você fazer e cuidar. Porque eu posso apostar com você que se você consegue, muitas vezes, dedicar todo o seu tempo e realmente trabalhar muito para dar conta de todo o seu trabalho e ser uma pessoa que entrega seus projetos no prazo e que está em ordem com seus e-mails, com a sua comunicação, muito provavelmente você, em algum nível, algum grau, sente falta de ter um pouco mais de dedicação ou estar mais inteiro com a sua família, estar mais inteiro com algum tempo que você dedique a conversas na sua casa, com sua família, com sua esposa, seu marido, ou ouvir sua mãe, ou, enfim, ou mesmo estar em paz para ter diversão e lazer. E aí, a gente ainda pode incluir as redes sociais, fazem parte do nosso dia, a nossa organização de arquivos, dos nossos papéis, contribuição e filantropia. E ainda tem, por exemplo, espiritualidade. Você pode ter necessidade de uma prática, todos nós temos uma necessidade de alguma prática espiritual, nem que seja uma caminhada, uma meditação, qualquer coisa que seja assim. Então, se você já tinha uma noção de que você era ocupado e que você tinha muita coisa para fazer, eu agora talvez devo ter pintado um cenário em que você fala assim, meu Deus, mas eu vim aqui para esse webinário para vir e me falar que além de tudo que eu tenho para fazer, ainda tenho mais isso?
Exato. Porque o fato de você não confrontar ou não estar presente para tudo que você tem para fazer e cuidar é parte do estresse e da agitação que você vive, eu e você vivemos. Porque a sensação que a gente tem quando a gente está diante da totalidade de tudo que há para fazer e cuidar na vida é uma sensação mais ou menos assim. É uma montanha gigante, mas não é uma montanha clara. É uma montanha que fica parcialmente encoberta por uma névoa que esconde de você boa parte daqueles itens todos que eu acabei de ler. Então, o que acontece é que você vê só o topo, né? E eu aqui nessa imagem acho que fui até generosa, porque a maior parte de nós vê só a pontinha daquilo que a gente tem para fazer e cuidar. O resto fica encoberto numa certa névoa, até que apareça como uma emergência ou apareça na sua cara como alguma coisa que você precisa cuidar agora mesmo. Então, eu digo o seguinte, que aquilo que a gente tem para fazer e cuidar, que é a nossa, essa montanha, ela existe de três maneiras. Na nossa frente, na nossa cara, que é uma pequena parte de tudo que há para a gente fazer e cuidar, que é aquilo que realmente está na cara da gente. Ou seja, aquilo que precisa ser feito e que incomoda você enquanto você não cuidar. É o seu trabalho, é a reunião de amanhã, é a sua agenda, é uma pessoa que te liga. Então, essas coisas que estão na sua cara, que você precisa cuidar imediatamente. Até que, antes, se aquilo não te incomodar. Até um dente que começa a doer e que você precisa sair e cuidar. Então, que aparece como algo que vem para sua, que vem e vem para o topo da montanha. Tem uma outra parte que é um pouco maior, que vem para a cabeça da gente de tempos em tempos. É alguma coisa que a gente também não lida e não põe na agenda e não tem presente, mas vem na cabeça da gente de tempos em tempos. E a gente, quando vem na cabeça da gente, a gente tem um pensamento que passa. Aí depois eu cuido disso. Eu vou cuidar disso depois. Eu preciso cuidar disso. Ai, meu Deus, preciso cuidar daquilo. De repente você está almoçando com alguém e a pessoa fala assim, fala alguma coisa e você fala, meu Deus, preciso cuidar disso. Acho que meu passaporte vai vencer daqui a um mês. Preciso cuidar disso. Mas aí você tira da cabeça. E aí depois alguém fala alguma coisa e fala assim, nossa, já é esse mês? Acho que eu tenho licenciamento no meu carro. Mas aí você fala, preciso cuidar disso. Vou cuidar disso depois. E é assim que a gente lida. Até que, quando você vai ver, faltam 2 dias para o licenciamento do seu carro e você precisa sair correndo. E aí ele vai para a parte de cima. Lá na sua frente, na sua cara, como alguma coisa que você precisa cuidar imediatamente. Agora, tem uma outra parte que é bastante, que é a grande maioria de tudo que a gente tem para fazer cuidado, que a gente simplesmente não confronta, a gente não cuida. E aí, quando surge na cabeça da gente, a gente deixa passar e não cuida do assunto. E assim, a gente não confronta, de alguma maneira a gente não confronta. E quer você confronte, ou quer você não confronte, o que vai acontecer é que qualquer um desses itens, em algum momento, vão ocorrer para você como alguma coisa que te incomoda. E o custo, o que acontece como você não confronta a montanha, é que você tem uma sensação de que você tem coisa demais para fazer e pouco tempo disponível. Você tem aquela sensação de estar sufocado, ou de estar frustrado, chateado e ansiedade. Ansiedade é típico do nosso mundo de hoje. A gente está aqui, de repente você acorda sábado de manhã e você tem uma ansiedade de fazer tudo que você, de fazer o máximo, porque você quer aproveitar da melhor maneira o seu sábado. E aí você está fazendo uma coisa e você não está feliz de fazer aquela coisa, porque você acha que deveria estar fazendo uma outra coisa. A mesma coisa, você senta para trabalhar e, de repente, chega uma pessoa para conversar com você e você não está em paz para ouvir aquela pessoa, porque você está aqui ansioso com os 85 e-mails que estão baixando aqui na sua máquina, no seu computador. Ou então você se sente inseguro, você sai, você vai dormir e você está inseguro, você fica com aquela sensação que você não sabe se deixou alguma coisa para trás. Se alguma coisa parece que fica presente, que alguma coisa vai aparecer e que você não cuidou. Você fica com falta de poder. De repente, alguém fala alguma coisa com você, você tem aquela sensação, oh, meu Deus, daquele branco, você fala, oh, meu Deus, será que eu esqueci disso? Será que eu esqueci daquilo? E você fica sem poder. Você fica inseguro e sem poder. Você também tem uma experiência de resignação. De falar, ah, meu Deus, não dá tempo mesmo. Ah, eu jamais vou poder fazer meu curso de violão, não dá tempo. E fazer exercício físico,
não consigo, não tenho tempo. E a gente se resigna, fica resignado em muitas áreas. E a outra parte, que essa é muito importante, é você olhar que, muitas vezes, mesmo que você consiga fazer muitas coisas daquelas que são importantes, você tem a realização como uma... Você escapou do lobo, deixou o lobo para fora da sua porta. E isso não te dá uma experiência de realização. Então, se você está experimentando qualquer coisa dessas, é isso mesmo, eu estou falando com você. É disso que se trata o que a gente está vivendo hoje. E é dentro desse paradigma que a gente está se propondo a trazer uma nova proposta, uma nova visão. Porque a pergunta é, será que é possível para qualquer pessoa fazer tudo o que é para fazer e cuidar na vida? E você, rapidamente, como alguma coisa que você sabe, vai me dizer, claro que não é possível. É impossível fazer tudo o que eu tenho para fazer e cuidar na vida. Você vai me dizer, claro que não é possível. Não, não é possível. Só que, apesar de você saber que não é possível fazer o que você sabe que não é possível, apesar de você estar sempre muito ocupado e trabalhar muito, a gente não está presente para tudo que há para fazer e cuidar na vida. E a maioria de nós vive a ilusão de que se a gente trabalhar muito, a gente um dia vai ter tudo feito. Porque ter tudo feito faz parte de atender às estratégias do paradigma que a gente vive herdado. E hoje, você precisa mais do que saber que você não vai ter tudo feito. Você precisa ter isso claro, presente, ser quem você é. Partir do paradigma de que você não vai ter tudo feito, para dar suas ações. Porque hoje a gente vive uma ilusão de que se a gente trabalhar muito e se a gente fizer mais coisas, a gente vai diminuir o volume da montanha. E a gente vai ter o volume de tudo que há para fazer e cuidar na vida diminuído. Como se esse volume se diminuísse. Como se ele não fosse dinâmico, que à medida que você faz uma coisa hoje, aparece outra amanhã, se essa montanha não fosse sempre existir. Então, esse dia nunca virá. Ele nunca vai chegar. Enquanto você viver, ele nunca vai chegar. Porque até as pessoas que se aposentam, depois elas se ocupam de outras coisas e elas têm a experiência de que o tempo é insuficiente. E que elas não vão conseguir fazer tudo. E isso é uma coisa que a gente sabe, mas a gente não vive assim. Então, como é que a gente faz para lidar com tudo que há para fazer e cuidar na vida? Primeiro, o que a gente precisa é criar uma nova visão. Uma nova maneira de lidar com tudo que há para lidar, fazer e cuidar na vida. E a gente precisa criar novas práticas e novos hábitos de trabalho. O desempenho das pessoas, na verdade, agora eu vou abrir uma outra espaço. O desempenho das pessoas, ou seja, a produtividade das pessoas, é uma função de duas coisas. Só duas coisas. E vai parecer muito simples, mas essas duas coisas, elas dão o mundo deste novo paradigma. Primeiro, é o número de coisas incompletas que você tem na sua vida. E como coisas incompletas, para falar de coisas incompletas, a gente tem, precisaria de, assim, 3 horas, 4 horas, para lidar exatamente com isso. O que eu estou chamando de número de coisas incompletas na vida? Por exemplo, número de coisas incompletas na vida, eu vou dar um exemplo rápido, para que você tenha acesso ao que eu estou dizendo, de repente você prometeu passar um telefone para alguém e você esqueceu. É uma coisa básica, simples, pequena, mas se está incompleto, surge na sua cabeça como uma coisa para fazer. Surge como algo incompleto. E surge com a mesma qualidade que surge qualquer outra coisa para você fazer. E atrapalha e tira o seu foco, a sua energia daquilo que você está fazendo. Se você esqueceu de pagar uma conta, ou se você não está com as suas contas, não tem um sistema confiável para te lembrar das coisas que você precisa fazer, a possibilidade de você ter coisas incompletas na vida é muito grande. Enfim, e essa é uma conversa bastante comprida. Essa é uma conversa que faz a gente abrir todo um mundo para o novo paradigma de produtividade. E a outra coisa a outra coisa que impacta o desempenho e a produtividade das pessoas é a maneira como o que há para você fazer e cuidar existe para você. Pense, a maneira como o que há para você fazer e cuidar existe para você. Então, veja, dá uma olhada na sua agenda, por exemplo.
Dá uma olhada na sua agenda, nas coisas que você tem na sua agenda. As coisas que você tem na sua agenda, por exemplo, tem reunião com meu chefe, reunião com o cliente X, fazer o relatório tal, responder o e-mail tal. E, na verdade, toda a linguagem que a gente usa para lidar com tudo que a gente tem para fazer vira uma linguagem de alguém que está mandando você fazer coisas, de fazer coisas. Fazer coisas não conecta você com o mundo de realização, com o que você realiza. E mais, o que faz com que você realmente tome uma ação com relação ao que tem para você fazer na vida. Mais adiante. Voltando aqui. A maneira como o que há para você fazer e cuidar existe para você. Pense, se você olhar na sua agenda, reunião com o meu chefe, pense naquilo que vem à sua cabeça exatamente naquele momento. Se é uma conversa difícil, se o seu chefe ocorre para você como uma pessoa com quem você não consegue se comunicar, se com o seu chefe você tem a experiência de não ser poderoso, ou de não ser efetivo, ou se você tem uma ligação para um cliente, aquele cliente ocorre para você como difícil, como chato, como quem demanda demais de você, como quem te dá muito trabalho e pouco retorno. Se você olhar para isso, você vai ver que, na verdade, o que faz com que você faça alguma coisa tem muito pouco a ver com o nível de prioridade que aquele item tem. Mas ele vai estar muito mais conectado a isso vale a pena, isso me inspira, isso me interessa, isso é importante para mim, ou com algumas outras ideias do tipo, isso é difícil, isso é chato, isso é trabalhoso, isso não vale a pena. Enfim, se você olhar para a conversa que você tem com você mesmo, no momento em que você se depara com alguma coisa para fazer e cuidar, você vai entender que o seu desempenho, a sua produtividade é uma função de como as coisas existem para você. Porque você vai ter a noção de aquilo que impulsiona você a fazer alguma coisa. E não é porque alguma coisa é prioridade que você efetivamente faz. Você já provavelmente teve pessoas na sua equipe, ou pessoas que você olhou e falou assim, mas meu Deus, isso aqui era para ser feito para ontem, por que não foi feito? Qual o problema? Era a sua atribuição, por que você não fez? Mas não é assim. As pessoas se paralisam e se param e procrastinam. Perdem o foco e a energia, porque elas não estão presentes para a maneira como aquilo que há para fazer e cuidar existe para elas. E aí, no momento em que você cria uma conexão com aquilo que te realiza, aquilo que há para você fazer e cuidar passa a existir para você de uma outra maneira, de uma maneira completamente nova, e passa a te dar um contexto que compele você a agir. E eu me demorei um pouco nessa conversa agora, porque a gente não tem como em uma hora lidar com isso de uma maneira mais profunda, mas eu queria deixar para vocês que estão aí do outro lado, alguma reflexão, algo que já fizesse diferença para você olhar para a sua agenda agora. Muito bem. Então, eu vou aqui passar a dizer para vocês, para deixar com vocês alguma coisa também básica, que deixe valor desse tempo de vocês comigo. Eu vou falar aqui de 5 aspectos que estão no novo paradigma de produtividade e que podem fazer diferença para você já agora. O primeiro deles você precisa ser capaz de ver a totalidade daquilo que você tem para fazer e cuidar. Você ficar com medo ou deixar de confrontar a totalidade não vai fazer diferença. Quer você confronte ou não confronte, um dia aquilo vai aparecer na sua cara. E se você começar a confrontar a totalidade, você tem a oportunidade de lidar com aquilo, ter o poder em cima daquilo. Eu me lembro muito bem
o meu marido tinha dificuldade para dormir e ficava ansioso já no domingo, e ficava já, quando ele começava a se conectar com o que ele tinha para fazer, ele começava a ficar meio nervoso. E ele não tinha feito esse programa comigo. Aí um dia eu falei para ele, é simples, você, antes de dormir, você faz uma lista. Faz uma lista. Antes de você fechar o seu dia de trabalho, faz uma lista de tudo que você tem para fazer. Desde comprar o seu shampoo, até marcar o dentista e até trabalhar 2 horas no seu planejamento estratégico. Tudo, não importa a qualidade, não importa quão pequeno, não importa o adjetivo que você tenha. Tudo que há para você fazer cuidar, a totalidade é feita de tudo, exatamente tudo. Até comprar o seu shampoo, até levar o sapato no sapateiro. Muito bem. A segunda coisa, você precisa mais do que nunca ter claros os seus interesses, os interesses que você está buscando realizar, os interesses que constituem uma escala de significância e que determina o que é importante para você ou não. E se você fizer, a gente faz isso no novo paradigma de produtividade, nós vamos fundo nisso, para que você olhe e se conecte exatamente com aquilo que faz valer a pena para você a vida. Desde a parte mais essencial até as coisas mais superficiais, que é, por exemplo, eu tenho interesse em crescer nessa empresa. Eu tenho interesse em que as pessoas me enxerguem como uma pessoa pontual. Eu tenho interesse em que as pessoas me enxerguem como alguém que faz trabalhos de excelência e qualidade. Eu tenho interesse em ser amigo. Enfim, qualquer que seja o seu interesse. Mas é importante você estar conectado e ter claro os seus interesses, porque são eles que dão a maneira como as coisas ocorrem para você. São os seus interesses. É uma escala de significância que determina o que é importante para você. Terceiro, diga não. Parece muito óbvio, e você já deve ter ouvido falar disso muitas vezes. Mas nós, seres humanos, temos uma tendência a uma dificuldade a dizer não. Como se dizer não fosse algo contra alguém. E dizer não, muitas vezes, inclui ser responsável por aquilo que você pode ou não vai confiavelmente entregar. Aqui em dizer não, inclui uma série de coisas. Inclui o que você promete, o que você não promete. Inclui para quando você diz sim, você promete, e quando você diz não, você diz que não promete. E quando você promete, quando você diz não para uma entrega de um relatório amanhã, ou para entregar um produto para um cliente amanhã, você diz não para ser responsável. Eu digo não e responsavelmente eu digo sim para depois de amanhã. Nós aqui no nosso trabalho, a gente foi criando isso de uma tal forma, educando os nossos clientes de uma tal forma que hoje eles sabem que quando a gente promete para um dia, a gente cumpre. E quando eles pedem para a gente, é possível você me entregar esse trabalho para amanhã? Eu falo, olha, para amanhã eu não posso, mas para depois de amanhã eu posso te prometer responsavelmente. E as pessoas passam a ouvir você como alguém de palavra, como alguém que promete, diz sim e entrega e diz não quando não pode ser responsável. E isso traz uma enorme liberdade e poder para você. E essa conversa também é uma conversa que a gente aprofunda bastante no nosso trabalho. A outra coisa é trabalhe agora. Aquilo que você não está fazendo precisa de ser administrado, ou precisa estar em algum lugar em existência. Você precisa de um sistema de existência e precisa estar administrado para que você consiga estar 100% disponível no momento e naquilo que você estiver fazendo. Porque senão você está fazendo alguma coisa com a montanha em cima das suas costas. Você está fazendo uma coisa aqui com toda a ansiedade daquilo que você não está fazendo. E esse é um dos grandes inimigos da nossa produtividade. E a quinta coisa você precisa de ferramentas e práticas que permitam que você gerencie, o volume e a complexidade do trabalho que é esperado de você, na velocidade necessária. Então, você precisa... no mundo da tecnologia, eu digo que a gente fica analfabeto em alguma coisa, pelo menos 2 ou 3 coisas por dia. Então, a gente precisa ter ferramentas e práticas que permitam que a gente consiga gerenciar o volume e a complexidade do trabalho. Ou seja, que a gente consiga olhar aquilo que a gente pode se dedicar, que a gente não pode se dedicar. Muito bem. Então, isso que a gente está falando aqui tem a ver com
uma proposta, uma visão, e aquilo que eu procurei condensar para vocês aqui nesses últimos 40 minutos foi algo que eu extraí de um programa, de um trabalho mais profundo, um pouco mais profundo. Para a gente falar do novo paradigma de produtividade, a gente organizou um workshop, que se chama um workshop chamado Ser Produtivo. E esse workshop Ser Produtivo, ele é um workshop que promete elevar o seu desempenho pessoal e o seu desempenho organizacional. Quando você faz esse programa em grupos de empresas, você consegue trabalhar junto, criar acordos, criar protocolos e criar uma maneira de trabalhar junto que eleva o seu nível de realização e a sua qualidade de vida, com certeza. Nesse workshop, a gente tem acesso a criar a energia e o foco necessários para agir naquilo que faz diferença, para realizar os seus interesses. A gente também aprende os princípios e os fundamentos do novo paradigma de produtividade. E a gente cria novas práticas e hábitos consistentes com esse novo paradigma. Ou seja, parte disso qual é a linguagem que dá, que expressa ou me conecta você com seus interesses. Porque ela faz toda a diferença para lidar com a sua agenda. Quais são as práticas e os hábitos que vão conectar você com aquilo que realmente faz diferença na vida? E como é que você vai fazer para colocar tudo em existência, a totalidade de tudo que é para você fazer e cuidar? E a outra coisa também que faz parte disso é como é que você lida com tudo aquilo que está incompleto. Como é que você deixa completo aquilo que está incompleto? E como é que você mantém em existência aquilo que está incompleto? Muito bem. E com isso, o que a gente promete no workshop Ser Produtivo, o workshop Ser Produtivo promete para você uma experiência nova de poder, liberdade e paz mental. O que a gente chama de poder não é mandar. Nessa nossa conversa, o contexto de poder é ter aquilo que você quer realizar, realizado com o menor esforço e o menor tempo. Então, poder, para nós aqui, é medido pela quantidade de esforço e tempo para que você tenha aquilo que você queria realizar, ser realizado. Quer uma medida de poder? É quando você fala para o seu filho, vai tomar banho 10 vezes. Se você fala para o seu filho 10 vezes, vai tomar banho, o seu poder está num nível. Agora, se você falar para ele, vai tomar banho, e ele vai tomar banho na primeira vez, o seu poder está muito mais elevado. Se você fala para o seu funcionário, eu preciso desse orçamento amanhã, e amanhã o orçamento está na sua mão, e ele providenciou tudo, esse é um nível de poder. Agora, se você pedir o orçamento para amanhã, e você precisa ficar checando se ele vai fazer, o que precisa para fazer, e se não sei o que, o seu nível de poder está impactado. Liberdade, o seu nível de liberdade para que você esteja livre para fazer o que você precisa fazer naquela hora. Livre, inclusive, para ter seu lazer. Livre para fazer o que você precisa fazer na hora que você disse que ia fazer. Livre para estar focado com a energia que você precisa. E com isso você vai ter mais coisas completas ao longo do seu dia. Porque não é fazer mais coisas que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é ter mais assuntos completos. O assunto completo desaparece da sua montanha. E paz mental. Paz mental é aquilo que a gente precisa para realmente ter a criatividade, para estar disponível para fazer o que a gente precisa. Muito bem. Então, o que a gente está dizendo é que o novo paradigma de produtividade dá para você uma maneira de se relacionar com a totalidade de tudo que há para você fazer e cuidar na vida, de tal forma que você vivencie poder, liberdade, paz mental, ou paz de espírito, diante de tudo o que você tem para fazer na vida. E agora eu queria pegar aqui 5 minutinhos e falar exatamente do que é o Workshop Ser Produtivo. O Workshop Ser Produtivo, a gente desenhou ele em 3 módulos. O módulo 1, que é mais ou menos um módulo que leva meio dia de trabalho, a gente vai olhar para o paradigma herdado e olhar como é que a gente vive dentro desse paradigma herdado. E como é que você construiu a sua vida dentro do paradigma herdado. E como você funciona dentro desse paradigma herdado. E depois a gente vai falar
do poder desconhecido do contexto. O contexto dentro do qual você vive, que faz com que as coisas existam para você da maneira como elas existem. Ou seja, o diálogo interno que você tem com você mesmo, assim, diálogo interno com você mesmo é uma redundância, mas o diálogo que você tem com você mesmo cada vez que você está diante de alguma coisa que você tem para fazer e cuidar. Se você distingue esse diálogo interno, você começa a ter acesso àquilo que você realmente faz e aquilo que você realmente não faz. E como as coisas existem para você. Isso vai te abrir um novo espaço, uma nova maneira de lidar com tudo. E aí, a gente tem proposto que esse módulo 1, ele ocorra num dia, no meio-dia, e depois você tenha um intervalo de um dia para o outro, se possível, é uma coisa ideal, para que a gente possa lidar com isso. Né? A gente tem tarefa, tem coisas para fazer, tarefa que a gente possa se relacionar e lidar, e realmente examinar qual é esse contexto que a gente está falando. Aí depois a gente tem o módulo 2. No módulo 2, a gente vai distinguir o conjunto de interesses que nós somos. O que é que faz com que eu, Rosângela, seja quem eu sou? Porque, embora alguns interesses que nós tenhamos sejam partilhados, a maneira como eu vivo os meus interesses é diferente da de vocês. Então, eu tenho, por exemplo, um grande interesse, eu percebo que eu tenho um grande interesse, eu olho muito para a organização. Eu tenho um grande interesse por preservação do meio ambiente, por reciclagem, tudo. Então, muitas coisas que eu faço, e eu me envolvo com isso, eu me envolvo nisso. Então, é algo para eu fazer e cuidar. Né? Depois a gente vai falar de uma coisa muito poderosa, que vai te dar acesso ao seu desempenho, à sua produtividade, que é a linguagem da produtividade. A gente diz que existe uma linguagem que cria o mundo da produtividade. Não existe um mundo lá fora pronto que você descreve com a linguagem. O que nós queremos propor é que você realmente experimente o poder disso, é que existe uma linguagem que sim cria um mundo, que te coloca conectado, faz você acessar o mundo que você quer criar, o mundo do seu desempenho, da sua produtividade, e o seu mundo com as outras pessoas. Depois a gente vai falar da realidade a respeito daquilo que a gente tem para fazer. Quando a gente fala da realidade a respeito daquilo que a gente tem para fazer, tem a ver com como as coisas existem. Ou elas estão completas, ou elas estão incompletas. Ponto. Ou as coisas estão completas, ou estão incompletas. Ponto. E lidar com isso é algo que nós vamos fazer de uma maneira muito poderosa. E você vai enxergar como lidar e como lidar com as coisas incompletas de tal forma que elas te deem poder. Aí depois tem uma outra coisa aqui que eu coloquei de uma maneira bastante elegante, que são condições essenciais para um salto de desempenho. E aqui em condições essenciais para um salto de desempenho, a gente vai falar um conceito, mas uma coisa que a gente vai falar de uma maneira muito peculiar, que tem a ver com integridade. E integridade não como algo ligado à moralidade, mas integridade para que você lide com aquilo que funciona e que você seja verdadeiro e íntegro com aquilo que você diz que é. Então, condições essenciais para um salto de desempenho é você trazer funcionalidade. E funcionalidade e integridade é uma condição básica para fazer as coisas funcionarem. Então, nós vamos trabalhar isso e você vai enxergar o poder que existe em trazer integridade como uma condição para ter um salto em desempenho. No módulo 3, aí a gente vai trabalhar mão na massa. Aí você vai olhar para a sua vida. O que você usa? Você usa um notebook, um iPad, um smartphone? Como é que o mundo, a sua vida é administrada? E nós vamos mostrar para você um sistema de existência, um sistema para que fique em existência o novo paradigma de produtividade. E aí você vai criar práticas e hábitos de trabalho alinhados com esse novo paradigma de produtividade. E esse vai ser todo o módulo 3. Você vai trazer todo esse novo paradigma para dentro do seu dia a dia, para criar as suas ações, para dentro daquilo que é a sua vida, o seu trabalho, a sua vida pessoal, é isso. Muito bem. Então, e a gente tem uma próxima data.
A gente tem uma próxima data desse workshop Ser Produtivo, que é dia 28 e 29 de outubro, em São Paulo. A gente tem no nosso site aqui, saltoemprodutividade.com.br, você vai encontrar saltoemprodutividade.com.br/inscrições, você vai encontrar todas as informações. O local, o valor da inscrição, como paga, como faz, que não sei o que, se você quiser se inscrever. E a gente tem esse outro link aqui, que é saltoemprodutividade.com.br, para você entrar em contato, se você quiser falar com a gente, se você quiser saber mais disso, se você quiser que a gente faça uma apresentação na sua empresa, ou se você quer se inscrever, mas não sabe direito ainda, você quer falar um pouco mais, qualquer coisa. E para honrar o seu tempo e a sua disponibilidade de estar comigo nesse webinário, eu criei um bônus. Então, as pessoas que participaram desse webinário e se inscreverem até amanhã, elas vão ter um desconto de 15% no valor da inscrição. E além desse desconto no valor da inscrição, elas vão ganhar de presente um livro, que é um livro que descreve, que mostra toda a tecnologia básica do Vanto Group para produzir o desempenho das empresas e das organizações, que são as 3 leis do desempenho. Escrito pelo CEO do Vanto Group e por um professor chamado Dave Logan e por Steve Zaffron, que é o CEO do Vanto Group. Esse workshop, ele é um workshop que a gente vai fazer em meio-dia mais um dia, que é justamente para ter esse intervalo, para que a gente possa lidar com aterrissar esse paradigma na vida da gente, que a gente possa ter uma certa reflexão. Sem essa reflexão, realmente fica como alguma coisa que pode não aterrissar de uma maneira tão poderosa como poderia ser. Eu vou deixar aqui o meu contato, o meu e-mail, o meu contato, e queria agradecer. Ixi, tem um N a mais aqui no meu muito obrigado, uma linguagem nova aqui, peço desculpas. Eu vou deixar aqui o meu contato e agradecer imensamente vocês que estiveram aí. E vou deixar agora esses próximos minutos para que vocês façam perguntas. E se vocês tiverem perguntas, me façam perguntas para que eu possa responder. Ok? Eu vou aqui compartilhar, vou aqui voltar a minha câmera para ver o que vocês gostariam que eu respondesse, se tem alguma coisa que eu gostaria que respondessem, aí a Viviane pode me mostrar, ok? Estou aqui à disposição de vocês. Sim. Eu vou deixar o material apresentado, vai ficar como um vídeo no YouTube. E se você deixou seu e-mail para a gente, eu vou mandar para você o link para você assistir, ou para você, quem mais quiser assistir. Obrigada, Raul, pela pergunta. Quem mais? Tem alguma pergunta mais? Se vocês quiserem deixar aqui alguma sugestão também aqui no chat, alguma coisa que funcionou, que não funcionou,
de extrema valia para mim. Esse é o primeiro webinário que a gente faz sobre esse assunto. Então, eu queria ter a experiência de ter a noção de que se aquilo que a gente falou para vocês fez alguma diferença, se vocês estavam esperando alguma coisa diferente e alguma coisa que eu possa, de repente, cuidar para um próximo webinário, porque com certeza a gente vai fazer outros. Então, se você tiver alguma sugestão, é muito bem-vinda. O Shibuya está perguntando se a empresa pode solicitar consultoria seguindo essa ideia de desempenho e produtividade. Pode sim, Shibuya. Na verdade, quando a gente faz esse trabalho dentro da empresa, eu já fiz esse trabalho dentro de empresas de tecnologia, por exemplo, já fiz esse trabalho dentro a gente já fez esse trabalho dentro de uma grande empresa de tecnologia, bem conhecida, aliás, uma empresa de software de gestão. E aí, quando a gente trabalha com grupo, a gente consegue atender e direcionar a necessidades específicas. E a gente pode, com eles, a gente pode criar práticas. Por exemplo, eu tenho conversado, tem empresas grandes que não têm, por exemplo, um protocolo ou um critério para o uso de e-mails, por exemplo. E isso é uma coisa que faz toda a diferença. E nesse trabalho nosso, a gente tem tem uma assessoria específica para lidar com e-mails, para lidar com uma maneira de fazer com que o e-mail seja uma conversa que você administre, que traga produtividade, ao invés de você ficar lidando com aquelas montanhas de e-mails, né? A outra coisa a gente pode trabalhar com grupos de projeto até. Vamos supor que você tem um projeto e você queira trazer as distinções de produtividade para dentro desse projeto. É possível? Então, trabalhar com grupos de empresas faz toda a diferença, a gente faz sim, tá? E a gente desenha aí de acordo com a necessidade. Obrigada pela pergunta. E se você tiver interesse em pedir alguma coisa, a gente pode mandar um e-mail para mim, pode mandar um e-mail para mim, ou entrar no site, lá em contato, e deixa o seu contato e a gente fala com você, tá? Alguém me pergunta, o Shibuya me pergunta se existe uma sequência no trabalho que mostra o avanço através de indicadores. Pode ser criado, sim. É possível criar indicadores, por exemplo, e isso é criado junto com o grupo da empresa. Vamos supor que você queira criar qual é o placar que vai indicar que o trabalho que a gente fez diferença. É possível, sim, mas isso precisa ser criado, porque precisa ser criado junto com o grupo. Vamos dizer assim, que a gente consiga... Por exemplo, tinha uma empresa uma empresa que tinha uma área comercial e eles tinham uma coisa que era uma demanda que existia para eles, é que eles tinham que fazer um contato com todas as contas-chave, pelo menos uma vez por semana. E aí eles viviam que não era possível, que não dava tempo, que não conseguiam nunca fazer isso, para poder manter o acompanhamento, o fluxo, o acompanhamento estratégico, o andamento do relacionamento nessas contas.
E aí, o que a gente criou com eles foi, bom, primeiro assim, a partir de olhar para como as coisas ocorrem, para o contexto, e a partir de trazer uma conexão com a maneira como as coisas existem, e uma conexão com o contexto deles, a gente criou uma prática, eles criaram dentro do sistema uma prática, criaram algo que eles não tinham enxergado. Porque nesse trabalho, o que acontece nele é que você vai enxergar, muitas vezes, aspectos que você não tinha enxergado. E aí, isso você traz para dentro do projeto ou da área que você precisa trabalhar e, claro, você vai criar um placar com indicadores daquilo que a gente fez. Então, para esse pessoal atingir 90% de acompanhamento das contas chaves em um mês foi um indicador importante para a área comercial, para a gestão, inclusive, daquelas contas-chave. Bom, pessoal, são 12h30, então a gente tinha se proposto a fazer esse webinário por 1 hora. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui comigo, agradeço pelo seu tempo, pelo seu interesse, permaneço à disposição de vocês e espero que vocês tenham aproveitado aquilo que a gente preparou para vocês, tá bom? Um bom dia e até a próxima.